Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, aqui são 18 horas, já é noite em muitos lugares. Enfim, ainda vou tomar um café. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025, e vou ler um trecho do Resgate um Coração Partido, Como o Amor pelos Cavalos Reconstruiu uma Vida, de Susan Richards. É a história de uma mulher de 43 anos, divorciada, com alguns traumas da infância, porque ela conta, né, que a mãe dela morreu quando ela era muito nova e ela teve que ir morar com a avó. A avó era muito rígida, ela não se adaptou com a avó e a avó achou, depois que ela estava muito idosa, mandou ela para ir morar com parentes e esses parentes nunca se tornaram a família dela. Enfim, ela se casa, né, na fase adulta e acontece a mesma coisa de sempre, né, eu acho que o marido dela em algum momento manda ela ir embora. Que ela comenta isso, né? Vai embora. E a mãe dela não mandou que ela fosse embora, né? A mãe dela faleceu, mas ela foi morar com a avó, a avó dela falou para ela, vai embora. E talvez ali, quando ela convivesse com os parentes dela, talvez ela sentisse isso, né? Ai, nós estamos te suportando, mas no fundo queríamos que você fosse embora. Enfim, é um ciclo repetitivo de desprezo, né? Que foi do último sentimento que eu trouxe para vocês, para quem está acompanhando. Eu sou Melissa, eu gosto muito de ler, sou escritora também. Enfim, e ela está cuidando agora de uma égua e um potro. E vamos lá, na página 60, capítulo 5. Estávamos em meados de abril. Eu já estava com Lime Down e sua potra havia 3 semanas. Os ossos das costelas e das ancas estavam desaparecendo embaixo de uma nova camada de gordura e músculos. Lime Down tinha perdido a corcova ossuda na base de sua crina. Os olhos estavam claros e o respirar ofegante tinha quase desaparecido. A colcha Marimeco também se fora e no seu lugar ela ostentava um tapete azul da Nova Zelândia com uma manta de lã sintética por baixo. Eu adorava vê-la com esse novo traje, porque imaginava que era uma nova experiência para ela estar quente e seca. Ellie diria que eu estava antropomorfizando, mas eu achava que a égua se sentia grata. E aí, eu fui procurar ali no dicionário, né, antropomórfico, antropomorfo, e aí achei, quer ver? Vou compartilhar com vocês. Antropomorfo, que tem aspecto ou forma de ser humano. Antropomorfismo, doutrina que atribui a Deus forma, ações, virtudes e defeitos humanos. Interessante. Tem aspecto de ser humano, ou um Deus que tem características humanas. Enfim, daí aqui ela fala isso porque a amiga dela, né, que entende bastante de cavalo e trabalhou por bastante tempo com cavalo, fala para ela, a égua não sente gratidão, isso aí é coisa de ser humano, né? Então você não pode dar
a uma égua, a um bicho, é um sentimento que só o ser humano pode ter. É isso que ela quer dizer. Eu não sei quem disse isso, mas eu li por aí que apenas os seres humanos conseguem amar. É alguma teoria da psicologia. E foi mais um dos motivos que eu pensei assim, uau, acho que eu não poderia fazer essa faculdade, porque eu pensei inúmeras vezes, porque na verdade as pessoas me disseram, né, nossa, você deveria fazer psicologia, mas não tem muito tempo que eu li isso não, e eu pensei, uau, então só o ser humano consegue amar. E aí eu pensei assim, bom, foi um ser humano que criou essa teoria, né? Muito parcial da parte dele. De fato, eu achava que a maioria dos animais resgatados manifestavam sinais de gratidão. Que ótimo! Uma consciência de terem sido salvos do sofrimento ou da morte, e a sua gratidão era expressa com uma afeição particularmente visível. Eu acredito nisso. Aliás, os animais, nós somos animais também, né? Todas as espécies, elas sentem dor, sentem prazer, sono, fome, sofrem, sentem tristeza na perda de um ente querido, tudo isso. Sentem medo, pressentem que vão morrer, né? Lamy Down expressava seu afeto suspirando. Eu compreendia seus suspiros como uma expressão de alívio, um relaxamento de toda a tensão que ela havia carregado naquele corpanzil por tanto tempo, o equivalente equino de ufa, sobrevivi. Ela suspirava muito. Suspirava quando eu derramava o mingau no seu comedouro. Suspirava quando eu lhe punha os cobertores à noite. E suspirava de manhã quando eu os tirava. Suspirava ao ver o feno. Suspirava quando eu a escovava. Suspirava quando eu beijava a ponta de seu focinho. Suspirava para o veterinário. Longos suspiros, de tamanho suficiente para às vezes me borrifarem com muco. Suspiros altos, molhados, afetuosos. Eu amava seus suspiros. Às vezes eu respondia suspirando. Não podia deixar de suspirar. Queria que ela soubesse que eu me sentia da mesma maneira. Eu também estava aliviada. Ufa, sobrevivi. Eu suspirava. Ambas estávamos salvas. O suspiro é um tipo de respiração assim profundo que parece que vem do fundo da alma, né? As pessoas suspiram quando elas têm uma emoção incontida, né? De um sonho se realizando ou de um medo que acabou de passar por você, um livramento. As pessoas, os casais suspiram quando estão apaixonados. Você suspira quando algo bom acontece na sua vida do qual você não esperava. A gente, como nós somos movidos por palavras, nós perdemos muito a riqueza de olhar nos olhos, de perceber os sinais do corpo, né? E é isso que ela fala aqui, né? Que eu percebo, a minha amiga não percebe, ela lida com o cavalo o tempo inteiro. Só que às vezes é o problema disso também, uma certa frieza que se cria. Não é tanto do quanto tempo que você passa, sabe, numa profissão.
do quanto você se profissionaliza. Tem pessoas que não têm sensibilidade, né? E fazem as coisas assim de forma mecânica, técnica. Ela não. Ela fazia por amor, né? Talvez ela não tivesse o mesmo jeito da outra, porque ela chama essa amiga porque a amiga dela, ela tem muito jeito, mas é um jeito técnico, sabe? Ela faz as coisas funcionarem, mas não tem a sensibilidade de perceber o outro, entende? E ela já tem essa sensibilidade de perceber o que o animal está sentindo, de conseguir uma comunicação com essa égua. E essa comunicação é tão forte que essa égua começa a curar o passado dela, ajudando, ela enxerga nessa égua os sentimentos que ela tinha em relação à perda da mãe dela, em relação aos sofrimentos que ela teve da infância, das rejeições, dos maus tratos e da rejeição matrimonial que ela tinha, que ela carregava, do fim do casamento dela. É muito profundo. As coisas, elas não são óbvias, sabe? Tem gente que olha e não vê, né? Ouve, mas não escuta. Então, ela realmente estava aberta para ter um olhar diferente, né? Para com essa égua. E talvez no momento que a mãe dela morreu, a avó dela também não soube enxergar os sentimentos dela. Que tem gente que fala que criança também não consegue amar, né? Criança não isso, criança não aquilo. Assim como os animais. Então, eu acho que quando a amiga dela fala, não, os animais eles não sentem. Talvez ela lembrou também da criança dela, né? Que as pessoas, ela estava sofrendo, ali ninguém percebia que ela estava sofrendo. Todo mundo achava que ela não estava sentindo nada. Então, esse é o trecho de hoje. A gente não sabe com quem pode aprender. A gente pode aprender com uma égua? Pode. Com um cachorro, uma criança. Enfim, Deus nos coloca em diferentes situações, né? Para que a gente possa aprender. E a gente precisa ter sensibilidade e humildade também para perceber, sabe, essas oportunidades. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.